Evolução no conceito de gestão de pessoas e equipes, parte 2, avaliação da função de gestão de pessoas. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi esta evolução das eras em gestão de pessoas. De acordo com o pensamento administrativo, se teve a evolução também. Na época do imperismo era um foco, na eficiência era outro, eficácia outra, e na efetividade nós temos aí a gestão de pessoas. Quando nós olhamos isso, vamos pensar então nessas 4 fases a partir do quê? Do planejamento de recursos humanos, da estrutura dos recursos humanos, do sistema de remuneração, dos benefícios, das relações trabalhistas, da comunicação, do desenvolvimento gerencial, do desenvolvimento organizacional e cultural, da produtividade, gestão das informações e do clima organizacional. Então, é importante a gente olhar pelo menos esses 11 aspectos que mostram todo esse processo evolutivo. Nós vamos focar mais na fase da efetividade, onde nós estamos com gestão de pessoas. Fazemos, às vezes, nesses quadros que estão sendo apresentados, tem as questões das outras fases, que a gente vai dar uma pincelada, mas a grande questão está no quê? Na gestão de pessoas, que é o que precisa ser feito hoje. Vamos ver então no que se refere aí ao item 1, que é o planejamento dos recursos humanos. Se sai de uma fase onde se tinha, que obedecer ao poder, basicamente com registros de folha e com recrutamento e seleção, que quem fazia era a área, para hoje a gente ter o quê? Participações nas reuniões de diretoria, trabalhar com planejamento de RH estratégico institucionalizado, ter controles do RH ligados à produtividade e à qualidade. Então, nós tivemos de intermediário, pensando em cumprimentos de regras, trabalhando a administração de crises, foco em recrutamento e seleção, pensando aí se ter uma prestação de assessoria, tendo profissionais formados, temos sistemas formais de RH e começando a trabalhar com planejamento. Então, essas 2 fases aqui foram intermediárias para dar sustentação da efetividade. Então, é importante a gente ter em mente, o planejamento de RH, ele tem que estar focado no quê? Focado no negócio da organização. Então, ele tem que pensar de uma maneira projetiva e dar sustentação no hoje para chegar lá. Nós temos ainda aqui, no segundo item, que é a estrutura de recursos humanos, aonde hoje o RH, ele participa no desenho da organização. Ele trabalha com uma estrutura flexível e enxuta, ele é o equilíbrio entre linha, o staff, e ela é estruturada por clientes. Então, se sai de uma linha de uma área onde a gente não tinha sistemas, o RH não tinha uma forma de se colocar para poder garantir participar desse desenho da estrutura, principalmente trabalhando como um staff, ajudando os setores de linha de staff para trazer melhores resultados. Então, o grande papel dele é pensar numa estrutura que seja montada pelos clientes, para os clientes, olhando o que era necessário e com equipes super enxutas. Por quê? Porque as equipes trabalham de uma maneira de fazer com que as áreas assumam seus papéis como gestores. Então, ela vai vir com questões mais diretivas. Nós temos ainda aqui, no que se refere a sistema de remuneração, o foco hoje está o quê? Remuneração por competência e produtividade, tendo componentes fixos e variáveis, com uma política de sistema flexível e proativo e tendo salários em função de pesquisa e de tendência de mercado. Então, nós saímos de momentos onde nós tínhamos uma remuneração, às vezes, esporádica, Cada um tendo a sua remuneração, passando por uma remuneração por hierarquia, indo para uma remuneração de acordo com funções, de acordo com a avaliação do cargo. Para quê? Para uma remuneração por competências, por produtividade, por entrega. Isso faz com que se tenha valores fixos e valores variáveis que vão fazer esta composição. E aí se tem políticas que vão dar esta garantia, Então, a área de gestão de pessoas se preocupa de fazer uma análise de mercado, ver o que está sendo praticado para que ela possa estar em consonância com essas questões também. Um outro fator importante para ser visto é o quê? É olhar os benefícios, onde hoje se trabalha com benefícios que a gente chama de cesta, opcionais individualizados, e são diferenciais com relação ao mercado.
Não adianta mais se ter, né, benefícios fixos. Puxa, eu tenho lá plano de saúde, plano médico, cursos, vale mercado, né? Se às vezes eu trabalho com pessoas que são solteiras, o vale mercado para ela não influencia. Agora eu precisaria ter, às vezes, possibilidade de ter horários flexíveis, para ela é importante para estudos, né? Então eu posso determinar valores e aí, de acordo com esses valores, ter pontuações e as pessoas escolherem o que é melhor para elas. Então eu começo a olhar esses benefícios a partir deste que meu cliente, que é totalmente diferente. Não ter mais aquela coisa estruturada, formatada, quadradinha, que todo mundo vai ter a mesma coisa. E isto torna um diferencial competitivo perante as demais empresas. Nós temos um outro item que vem, que é a relação trabalhista. Como é que isso ocorre? Hoje em dia, o grande foco está em trabalhar com políticas amplas, ver as causas trabalhistas de uma maneira esporádica, né? Não ter isto no dia a dia da empresa, um grande número de causas trabalhistas. Ter um relacionamento construtivo com o sindicato e pensando nessas questões de análise de vulnerabilidade. O sindicato, principalmente, ele pode ser um parceiro. Para quê? Para que a organização possa, a hora que ela tem políticas definidas, políticas amplas, né, que tem esse viés maior, tem uma relação com o funcionário diferenciada, o sindicato vê que a empresa está dando um tratamento diferenciado, que é o que ele precisa, ele vai vir para somar e não para dividir os esforços. Certamente que os funcionários não vão fazer reclamatórias trabalhistas, por quê? Porque eles são atendidos e eles se comprometem com esses resultados. Então, eles fazem parte desse processo. E a área de gestão de pessoas vai olhar o que pode ter que não está tão legal ainda, o que pode estar vulnerável, o que ela precisa de ter ações diferenciadas para melhorar. Então, se você analisar esses quadros, você vai ver este processo em cada uma das fases, como é que se chegou lá. Nós temos ainda aqui o fator comunicação, onde o grande foco hoje está no quê? Em ter comunicação transparente e sistemática, ter alta confiabilidade e pensar em canais alternativos. Isso, gente, é crucial para a organização dar certo. A área de gestão tem que olhar como é que essa comunicação pode ser permeada pela organização. Quais são os canais que ela pode utilizar para os diferentes níveis hierárquicos? Como é que ela pode ser mais efetiva dentro disso? E aí você vai ver como é que foi esse processo nas outras fases, onde não se tinha quase nada, para hoje se ter uma comunicação transparente, objetiva e clara, permeando toda a organização. Nós temos ainda, olhar a área de desenvolvimento gerencial, onde o foco do RH na efetividade está em ter sistemas de RH construtivos, trabalhar com plano de carreira e sucessão ligado ao planejamento estratégico, ter o foco na retenção de talentos e principalmente o estímulo ao autodesenvolvimento. Então, a grande questão é fazer com que o funcionário, né, estimulá-lo para que ele procure se desenvolver, para pensar em possibilidades de crescimento e desenvolvimento da organização, quer seja assumindo novos cargos, quer seja assumindo novas responsabilidades. Essa visão da área de gestão de pessoas é fundamental. E principalmente pensar nesse foco, né, o RH como contributivo, né, ele está contribuindo, ele não está tirando, não, ele está trazendo questões, ele faz parte desse processo, a contribuição dele para o todo da organização. Nós temos ainda aqui o fator, né, desenvolvimento organizacional e cultura, onde hoje gestão de pessoas tem que pensar a integração sinérgica dos subsistemas técnicos e sociais, pensar nos conflitos gerenciados e na busca de consenso e principalmente nas mudanças planejadas e administradas. Então, como é que isto vai ocorrer na empresa? Qual é a cultura que eu tenho? Né? Desenvolver uma cultura integrativa, né? Participativa, de espírito, onde você tem um ambiente espírito de equipe, onde as pessoas fluam numa sinergia, onde os conflitos sejam entendidos, porque são percepções diferentes e eles vêm para agregar, para melhorar e não para destruir, para disseminar discórdia. Pelo contrário, para trazer melhorias e oportunidades. E isso sendo feito de uma maneira
planejada, não é atendendo, saindo apagando incêndio, mas de uma maneira estruturada, planejada, para garantir esse processo evolutivo. Nós temos ainda aqui como é que a gente olha a produtividade hoje. Gestão de pessoas busca aqui a parte sistêmica da qualidade total, interna e externa. Desenvolver programas de produtividade voltados às pessoas e programas de qualidade sendo internalizados. Então, a produtividade está vinculada com qualidade. Então, temos que produzir mais com uma melhor qualidade. Não é simplesmente a produção deixar de qualquer forma. Então, a qualidade nos processos, nos serviços, né, nos produtos, tem que ser uma questão primordial. E aí, para que isso aconteça, se desenvolver programas que vão fazer com que as pessoas se estimulem para ter essa produtividade maior, com a qualidade de vida, e aí olhar o aspecto interno, mas olhar essa necessidade de mercado, né? Então, fazendo sempre esta correlação. Aí nós temos mais ainda a gestão da informação e do conhecimento. Hoje em dia o grande foco está em trabalhar um fluxo de informação livre e eficaz, a informatização integrada dos sistemas, a análise de tendências sistêmicas e a gestão do conhecimento. Gente, a grande questão está no quê? O conhecimento. Como é que esse conhecimento vai ser gerido pela organização? Porque as pessoas, elas passam pela organização, mas o conhecimento tem que ficar. Então, existem vários programas, e aí usando toda a parte de sistema de informação, para que esse conhecimento seja, primeiro, construído pelos demais, que você pode ter plataformas para essas construções, e depois para que ele fique como um banco a hora que as pessoas saem, e sempre que as pessoas precisam, elas possam ir lá, ver as questões que foram trabalhadas, as soluções e trazer novas contribuições de uma maneira participativa. E por fim, gente, o último fator é pensando no clima organizacional, onde o foco hoje está na motivação por participação e desafios autênticos, e para isso se fazer pesquisas de clima organizacional regulares. Então, não adianta a gente fazer pesquisa de clima, né? A cada 5 anos, a cada 3 anos, a gente tem que ter uma regularidade nisso, porque a empresa, ela é dinâmica. Então, eu preciso entender como é que as pessoas estão, o quanto elas estão satisfeitas, o que está prejudicando, o que está atrapalhando para que ela chegue naquela plenitude, naquela felicidade, que ela possa estar inteira dentro da organização e queira permanecer lá de uma maneira comprometida. Então, para isso, né, a área de gestão de pessoas precisa ver que estímulos vai ter para poder motivar, fazer com que o funcionário se motive para que ele veja motivos para mantê-lo dentro da organização. Então, a partir dessas questões, a gente pode entender todo este processo, né? Como é que cada um desses sistemas, desses pensamentos, influenciaram diretamente nesta evolução da área. Então, nós estamos com esse pensamento da efetividade dentro de uma área de gestão de pessoas. Até uma próxima!